mexer nas cores. Então agora a gente veio para a aba de cor. Nessa aba de cor, a gente vai editar aqui temperatura de cor. O que é temperatura de cor? Temperatura de cor é do amarelo para o azulado. Tem muito a ver com, de fato, a escala de luminosidade, ela varia no decorrer do dia. Tipo, no amanhecer, no final de tarde, que tem aquelas luzes mais amareladas, né? E no meio-dia a gente tem uma luz mais neutra. Então aqui eu tô com uma luz nitidamente do meio-dia, né? Dá para ver aqui que a luz está totalmente de cima, as sombras estão embaixo da gente, quase não tem sombra corrida. A minha mão tá aqui, a sombra tá aqui. Tipo, corre pouco, você vê que a luz está em cima da gente. Então eu tô com uma luz bem neutra. Se eu usar um daylight aqui, eu vou estar com uma luz bem coerente. Mas não importa. Se eu quiser, eu posso querer ser um artista e deixar como se eu estivesse no final de tarde. Eu, nesse caso, não quero, mas eu posso. Se eu quiser, eu posso querer a luz assim. Eu acho feio, mas não importa. Eu posso, tá? Então vamos lá. Vou trabalhar com daylight. Beleza. Abaixo da temperatura tem esse parâmetro que ele regula entre o esverdeado e o amagentado, né? O magenta é meio um roxo. Às vezes acontece esse distúrbio de tonalidade, então ele precisa ser ajustado. Às vezes entra um pouco de interpretação meio verde, às vezes magenta. Nesse caso aqui, eu acho que está bem equilibrado. Pode até interpretar que essa parte da areia aqui está meio verde e tal, mas eu acho que se eu puxar para o magenta, eu vou piorar o tom do céu, o tom de pele. Então, eu prefiro deixar assim, tá? É a minha interpretação, a foto é minha, eu deixo ela assim como eu quiser. Beleza, vamos lá. Aqui nós temos mais dois parâmetros, Vibrance e Saturation. Eles são parecidos, tá? O que é saturação? A saturação é a intensidade da cor, tá? Uma imagem sem saturação, ela é preta e branca, é escala de cinza. Se eu aumento a saturação, é que ela é muito colorida, ok? Então a saturação é um ajuste básico de quantidade, densidade mesmo daquela cor, né? Quanta cor tem naquela imagem. O Vibrance, ele é um filtro de saturação um pouco mais inteligente. Por quê? Ele tem dois fatores. Ele evita que cores estourem, ele evita de entupir demais um canal de cor, e ele também evita saturar tons semelhantes ao tom de pele. Então, por exemplo, se eu saturar essa imagem pelo Vibrance, ele não vai saturar essa areia. Não vai, você vai ver. Se eu saturar pelo Saturation, ele vai saturar a areia, assim como o tom de pele. Vamos ver? Olha só, eu vou saturar no Saturation. Olha o que aconteceu com esse tom da areia. O céu ficou coloridão, a gente ficou super laranja. Olha a roupa da minha filha, olha a minha pele, olha esse tom de areia. Agora, se eu saturar com Vibrance, olha o que acontece. Ele saturou o céu pra caramba, mas não saturou muito a areia, não saturou muito a gente. Consegue perceber a diferença? Vou de novo, ó. Olha esse tom. Vou botar no máximo. Não, no máximo também é exagero. O tom de pele tá estranho? Fala a verdade. Tá super saturado? Eu tô com 56. Minha pele tá saturada, tá estranha, tá fora do comum? 56. Vamos botar 56 de saturação? E aí? Ficou super saturado? Tem uma diferença, não tem?
não é para escolher um ou outro, é saber usar. Você pode usar os dois combinados, entendeu? Eu posso saturar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Não tem problema nenhum. Beleza? Ó. Tava assim, já tá assim. Tá melhor. Dentro da paleta dessa aba de cor, nós temos outros parâmetros. Por exemplo, Color Mixer. No Color Mixer, eu posso mexer cor por cor. E aí, eu posso selecionar uma cor e eu posso mexer no Hue, que é o matiz, que é... Como é que eu vou explicar? Eu posso mexer cor por cor, eu posso escolher a cor, tá? Então, assim, dentro dessa paleta, eu escolho a cor e eu mexo no Hue ou matiz, né? Dependendo se você tiver em português, Saturation ou Luminance. O Hue, o que significa? Se eu pegar uma cor aqui, o Hue significa que eu vou pegar o ponto específico e eu vou andar ele ou nessa direção ou nessa direção. Então, por exemplo, se eu tiver um vermelho perfeito, vamos chamar assim um vermelho 100%, que seria mais ou menos aqui, tá? Que é o 90 graus, sei lá, 0 grau. E eu andar aquele Hue para a direita, para essa direção, o que ele vai fazer? Ele vai transformar esse vermelho em um laranja. Se eu andar para o outro lado, se eu andar no sentido negativo, eu vou pegar o vermelho e vou transformar ele num magenta. Não chega a ser o magenta exato, né? É quase magenta, entre o magenta e o vermelho, no caso, tá? Então, o Hue, ele anda para um lado e para o outro. Se eu pegar no verde, ele vai andar ou para o amarelo ou para o ciano, beleza? A saturação é intensidade de cor. Eu vou aumentar a intensidade de cor. E a luminância é escurecer uma cor. Vamos mostrar no azul que eu tenho céu pra caramba aqui. Se eu jogar saturação no canal de azul, ele vai jogar a cor no céu e no mar. Se eu mexer no Hue, ou eu vou fazer o céu ficar magenta, ou eu vou fazer o céu ficar esverdeado. Beleza? E na luminância, eu escureço ou eu clareio o céu. E aí, eu faço isso na cor que eu quiser. Eu também posso fazer o ajuste a partir de cor, a partir do Hue só. E aí, eu vou mexer só o Hue. E eu tenho aí as escalas de cor. Eu posso só pela saturação ou eu posso só pela luminosidade. Ou seja, eu posso selecionar a cor e ter os 3 ajustes, ou eu posso selecionar pelo ajuste específico que eu quero. Beleza? Vai fazer a mesma coisa. É só uma forma de chegar no ajuste. Point Color. Fui no conta-gotas, cliquei na cor e ela está selecionada aqui. Quero mexer nessa cor. Tem os mesmos ajustes. Hue, Saturation, Luminance. E aqui eu tenho o Range, que seria quanto de diferente desse azul eu também vou interferir. Então, vamos lá. Saturação. Se eu diminuir esse range, ele vai começar a desconsiderar algumas partes. Tá vendo? Lá no horizonte, ó,
ele já não está mais considerando, porque ele interpreta que esse azul está diferente do azul que eu selecionei aqui em cima. Por outro lado, se eu mexer para cá, ele talvez interprete mais áreas. O azul está muito definido nessa imagem. Se eu pegasse, de repente, esse tom de areia, ó, deixa eu deletar esse ajuste. Vamos lá, eu tenho esse tom de areia. Vamos mudar esse tom de areia para vermelho. Se eu diminuir, ó, ele tá lá no tom de areia, mas essa areia aqui de baixo vai parar de ser editada, ó. Parei de editar a areia daqui de baixo, mas a areia de lá ainda está sendo editada. E se eu aumentar, pegou um pouco mais de telhado. Beleza? Aqui é para eu selecionar um tom da imagem, um ponto exato da imagem, escolher uma cor e fazer a edição mais pontual. Beleza? Color grading é um ajuste é um ajuste refinado, tá? Baseado nas rodas de cor. Aqui eu direciono a minha imagem para uma tonalidade nos meios tons, nos shadows ou nos highlights. No meio tom, altas luzes, baixas luzes, tá? Então, se eu jogar o meio tom na direção do amarelo, eu vou amarelar a imagem por todo, tá vendo? Se eu azular as sombras, eu vou azular essas áreas escuras da imagem, minha camisa, ó, eu vou azular as sombras, ó. Eu azulei as sombras. E se eu amarelar as altas luzes, eu fiz uma bagunça na imagem horrorosa. Mas é basicamente isso. Aqui eu estou mexendo nas altas luzes, você vê que as nuvens foram alteradas aqui. E aqui nas baixas luzes as nuvens nem vão alterar. Beleza?